A palavra diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós carecemos por demais da Tua presença e da manifestação do Senhor hoje. Nós vivemos momentos incríveis de adoração, por isso nós pedimos, Senhor, continue a se mover. Nós não queremos paralisar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, por isso nos dê sabedoria, discernimento, percepção do ambiente que o Senhor está produzindo nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, na semana passada nós compartilhamos com esse mesmo versículo acerca da importância de nós contarmos os nossos dias, mas a ênfase foi assim: eu preciso e nós precisamos pedir ao Senhor. Você é demais, você é demais. Aqui, irmãos, olha, Holy Fest São Paulo, dia 13 de fevereiro a gente vai divulgar nas mídias sociais. Obrigado, Juan. Você casar, a esposa é sua, totalmente sua, só sua, de mais ninguém. Amém? Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Então veja, nós compartilhamos esse versículo, só que a ênfase que nós demos aqui foi a importância de nós alcançarmos e pedirmos para o Senhor um coração sábio. Quantos aqui estiveram semana passada e ouviram? Amém? Então nós precisamos de ter esse coração sábio. É muito importante nós pedirmos ao Senhor essa sabedoria. E nós falamos também sobre um princípio que a Bíblia mostra para nós, que é o princípio do sábado. Você se lembra? A Bíblia mostra para a gente 3 tipos de sábado do conteúdo no contexto bíblico. Você tem o dia de sábado, você tem o ano sabático e você tem o ano do jubileu, ok? Então são 3 tipos de sábado que a Bíblia mostra para a gente. E esse princípio do sábado traz para a gente a maneira como Deus trabalha na nossa vida. E como é essa maneira que Deus trabalha na nossa vida? Deus trabalha com ciclos de 7 anos. Então repita comigo: Deus trabalha com ciclos de 7 anos. Lá no Salmo 90 mesmo, você subir 2 versículos, no versículo 10, olha o que a Bíblia diz para a gente. Salmo 90, versículo 10. Ele diz assim, que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 neste caso. O melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então veja, a Bíblia está dizendo aqui, olha, o ser humano tem uma vida média de 70, e aqueles que conseguem se guardar, ter a sua saúde melhorada, 80 anos. A mãe do Sandro tem 90 anos, é isso, né? 89, está quase 89 anos, ou seja, a irmã se guardou e conseguiu superar essa barreira dos 70 anos. Mas a Bíblia está dizendo que, olha, em média o ser humano vive 70 anos, mas se você olhar no princípio, lá em Gênesis mesmo, você vai perceber que a humanidade chegava a viver 600, 700, 800 e até 900 anos. Imagina você viver 900 anos, é muita coisa, não é verdade? Então a Bíblia está dizendo isso. Só que por conta do pecado, por conta da maldade do ser humano, a idade, os anos de vida, eles foram sendo diminuídos. E aí até chegar essa média que o salmista está dizendo para mim e para você, que é de 70 a 80 anos. Mas vamos trabalhar com 70 anos. Se a gente trabalhar com 70 anos, a gente pode perceber que dentro desses 70 anos, você tem 10 ciclos de 7 anos, conseguiram entender? Existem 10 ciclos dentro dos 70 anos de 7 anos. Então, quando a gente entende essa matemática divina, quando a gente entende esses ciclos de Deus, a maneira como Deus trabalha na nossa vida, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue projetar a nossa vida de uma maneira mais intencional. A gente consegue fazer com que a gente
trabalhe e viva a nossa vida de uma maneira intencional, mas também a gente tenha a compreensão, o coração sábio para viver qual o ano que a gente está vivendo, qual o ciclo que nós estamos passando, porque quando você tem essa compreensão de qual ciclo da vida você está passando, você alcança um coração sábio. Por exemplo, se você está passando um ano onde você precisa trabalhar muito, você não pode esperar que você tenha frutos nesse ano, porque é um ano de trabalho, não vai ter frutificação nesse ano. Por isso que é muito importante nós aprendermos a contar os nossos dias. E o mais interessante é que cada área da nossa vida faz parte e tem o seu ciclo pessoal. Ou seja, existe um ciclo para a sua área emocional, existe um ciclo para o seu casamento, existe um ciclo para a sua vida financeira, existe um ciclo para a sua empresa, existe outro ciclo para a sua vida espiritual. Cada área da nossa vida precisa ser contada para a gente ter exatidão qual o momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu vou fazer essa aplicação na minha vida pessoal. Eu vou entrar no meu 6º ano de casado, como também eu vou estar no meu 3º ano como pai, e eu vou entrar no meu 5º ano como pastor. Então veja que cada área da minha vida está vivendo um momento. Para que eu tenha êxito no momento, no tempo que eu estou vivendo, eu preciso fazer essa leitura. E quando eu faço essa leitura, eu preciso esperar e ter essa expectativa de saber o que eu vou viver no final de cada ano. Os irmãos estão conseguindo me entender? Amém? Glória a Deus. Então veja, pastor, entendi. Agora, como é que eu faço para contar os dias? Como é que isso acontece? Eu conto a partir de hoje, então? A Bíblia diz lá em Jeremias 31, para a gente entender a partir de qual momento que nós vamos começar a contar os dias, os anos que nós estamos vivendo. Jeremias 31, 21, a Bíblia diz o seguinte para nós: levanta-te, ótimo, põe-te marcos, finca postes que te guiem, preste atenção na vereda, no caminho por onde passastes, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Em outras versões vai dizer o seguinte: coloca marcos na tua vida, coloca marcos. Então, para nós iniciarmos a contagem dos dias que nós estamos vivendo, é necessário esses marcos. Você vai começar a contar os anos da sua vida a partir desses marcos. O que são os marcos? Os marcos são aqueles momentos cruciais, o ponto de referência, é o start, é aquele momento que você teve um impacto da parte de Deus, que você percebeu, a chave mudou, Deus mudou a estação, Deus mudou o tempo, Deus alterou as circunstâncias, as coisas não fluem como fluíam antigamente. Então você precisa perceber, Deus mudou o tempo. A Bíblia diz que Deus é o Deus que muda tempo e as estações. Então nós precisamos ter essa percepção de marcos na nossa vida. Por exemplo, o que é um marco? O marco é o dia do seu casamento foi um marco na sua vida. O dia da sua conversão foi um marco. O dia do seu batismo é um marco na sua vida. O dia que o seu filho ou a sua filha nasceu é um marco na sua vida. Quando você começou em um emprego novo, é um marco. Quando você abriu uma empresa, é um marco na sua vida. Até mesmo situações adversas, por exemplo, a morte de alguém, é um marco na sua vida. A sua vida foi transformada. Formação acadêmica, concluiu um curso, ou seja, é um marco que se encerrou e um outro que vai se iniciar na sua vida. Os irmãos estão conseguindo entender? Amém? A gente vai devagarzinho para a gente não perder as estribeiras, tá bom? Então vamos devagar. Então a sua vida precisa desses marcos para você iniciar o processo. E aí, agora que a gente já entendeu os marcos, a gente vai entrar nos anos. Dentro desse ciclo de 7 anos, você tem o primeiro ano, e o primeiro ano é o ano do aprendizado. Diga comigo, é o ano do aprendizado. Então o primeiro ano é o ano que você vai aprender as coisas. É o ano que você vai entender como que as coisas funcionam. Você não vai esperar muita coisa desse primeiro ano, você não vai esperar frutificação desse primeiro ano, você não vai esperar resultados nesse primeiro ano. Por quê?
Porque o primeiro ano é o ano que você vai entender como as coisas funcionam. Por exemplo, quando você casou, dizem que é o mais complicado, e de fato é o mais complicado. Por quê? Porque você vai aprendendo como convive com a outra pessoa. Você vai entendendo como as coisas funcionam. Então, o primeiro ano é o ano do aprendizado, é o ano de você estabelecer estacas, você estabelecer fundamentos, é o ano de você colocar princípios, colocar uma base sólida, é o ano de você aprender. Por exemplo, os irmãos e as irmãs que batizaram no fim do ano, ou que foram recebidas no fim do ano, foi um marco na vida de vocês, e agora vocês estão no primeiro ano da sua vida com Deus, ou o primeiro ano dentro da GVC. Ou seja, esse ano é um ano de aprendizado na vida de vocês aqui. É um ano de vocês entenderem como a vida com Deus funciona, como a igreja funciona, como as coisas se organizam. Então, você não precisa esperar muita coisa, muitos resultados, muita frutificação, porque o primeiro ano é o ano do aprendizado. Amém? Glória a Deus. Então, se você entendeu que o primeiro ano é o ano do aprendizado, você precisa orar e falar: Deus, eu quero aprender, eu preciso aprender. E Deus vai levantar pessoas para te ensinar, Deus vai colocar circunstâncias para você aprender. Você colocou o coração para aprender? Então você vai aprender com o Senhor. Nós falamos na semana passada do Senhor Jesus dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos ter esse coração para aprender. Se você está no primeiro ciclo, no primeiro ano. O segundo ano é o ano do serviço. Ou seja, você aprendeu bastante nesse primeiro ano, absorveu tudo que tinha para absorver, entendeu como as coisas funcionam. Agora o segundo ano é o que? Eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi aqui. Eu vou colocar e eu vou trabalhar. É o ano de serviço. É o ano de você arregaçar as mangas e começar a aplicar. E essa questão não é só um trabalho de exterior, de colocar a mão na massa, mas você vai perceber que é um trabalho interior, é um trabalho que Deus vai fazendo dentro de você, que Deus vai te desmontando, que Deus vai tratando do seu caráter, Deus vai tratando da sua vida. Aquele lance, do primeiro amor já vai meio que se esfriando, agora é mais a seriedade de Deus trabalhando na sua vida, no passo a passo, aprendendo a caminhar, aprendendo a orar. Você vai vendo os seus erros, os seus defeitos, Deus vai permitindo que você enxergue os erros de outras pessoas. Ou seja, Deus vai trabalhando dentro de você para você ser aperfeiçoado. Então o segundo ano é o ano que dá muito trabalho, é um ano que exige bastante de você, seja em qualquer área que for. Por exemplo, você abriu uma empresa, a empresa no primeiro ano você vai conhecer como funciona o ramo, o nicho. Você não vai esperar muito resultado dessa empresa agora. No segundo ano, você entendeu o mercado, você vai trabalhar, só que você não vai ver resultado. Por quê? Você está trabalhando, você está aplicando. O problema é que muita gente, por conta da demanda que o segundo ano dá, muita gente acaba desistindo, largando mão. E quando você desiste e larga a mão, deixa eu só ensinar para você. Quando você larga a mão e abre mão disso tudo aqui, o que acontece é que você volta para o zero, e você vai ter que aprender tudo de novo. Então, ou seja, nesses 7 anos, se você abrir mão de qualquer um, você está lá no 5º ano, se você abrir mão do 5º ano, volta tudo de novo. Por quê? A vida é feita desses ciclos. Então, o segundo ano é um ano de muito trabalho. Se você está vivendo o segundo ano em alguma área da sua vida, quer te dizer, é tempo de muito serviço. E você precisa trabalhar. E você precisa estar consciente. Viu como é importante nós aprendermos a contar os dias? Porque agora você entende: cara, eu estou no segundo ano na minha empresa, então é o ano que eu vou trabalhar pra caramba, vão exigir de mim. Você precisa estar preparado, porque quando exigirem de você, você já vai estar, fala assim, já sabia que isso ia acontecer, porque é o segundo ano que eu estou vivendo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, terceiro ano. Eu tenho que acelerar porque nós temos ceia também. O terceiro ano é o ano da aliança. Diga comigo, o ano da aliança. O terceiro ano é o ano de você estabelecer alianças. É o tempo de você firmar alianças
principalmente no casamento, na empresa, você estabelece aliança com os clientes. Você vai estabelecendo alianças, porque depois de 3 anos, as alianças elas são testadas. Lá em João 15:15, a gente tem um versículo muito conhecido, que Jesus chega para os seus discípulos e fala o quê? Olha, eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Mas é interessante é que Jesus só chama os discípulos de amigos no final do seu ministério, no 3º ano, porque o 3º ano é o ano da aliança. No 3º ano Jesus olhou e falou assim: vocês estão comigo mesmo, vocês estão juntos, vocês estão preparados, vocês estão aliançados comigo. Quando Jesus se encontra com Pedro depois da negação, Jesus fala quantas vezes para Pedro: tu me amas? 3 vezes. Por quê? O 3º estabelece e fortalece a aliança. O 3º ano é esse ano da aliança. Sabe o que é interessante? Que eu fiz uma pesquisa agora à tarde. No Brasil, os casamentos duram em média 15 anos. Pastor, você está falando de 3 anos, agora 15 anos. Porque é o seguinte: cada ciclo que se encerra são ciclos de 7 anos, amém? Então você tem 7 anos, um ciclo. Você tem mais 7 anos, segundo ciclo. No 3º ano, na hora que completaram 15 anos, o 3º ciclo, que é o ciclo da aliança, acontece a separação. No Brasil isso é um dado. Os casamentos só duram 15 anos. Por quê? É o 3º ciclo, o ciclo da aliança, o ciclo de... A maioria. Obrigado. É o momento de fortalecimento. As pessoas acabam se separando. Mas o que a gente vale aqui também pontuar é que nesse 3º ano também tem frutos. Diga amém. Amém. Pastor, pensei que não ia ter fruto nunca, só trabalho, não ia ter fruto nunca. No 3º ano tem frutos. Olha o que diz lá em Levítico, capítulo 19, versículo 23 e ao versículo 25. Levítico 19, do 23 ao 25, diz assim: e quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. O que a Bíblia está dizendo? Olha, os 3 anos, esses 3 primeiros anos, eles são sim de muito trabalho, de muita labuta, mas eles têm o seu fruto. Só que a Bíblia está dizendo: no 3º ano, quando você pegar o fruto na mão, não coma desse fruto. Pastor, está tão bonitinho para comer, eu estava esperando esse momento para desfrutar disso. A Bíblia está dizendo: não coma desse fruto do 3º ano. O fruto do 3º ano é para você reinvestir, é para você colocar novamente. A Bíblia está dizendo isso daqui. Você sabe o que é muito interessante, que eu fiz nas minhas pesquisas? O Brasil, ele é um dos países que mais se abrem empresas no mundo. O coração do brasileiro é um coração empreendedor. Só que em contrapartida, a mesma medida que abre é a mesma medida que se fecha empresas. Por quê? Porque da mesma maneira que nós, como brasileiros, temos o coração empreendedor, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível, da forma mais ligeira possível. Para você ter uma ideia, no ano passado, em meio à pandemia, foram abertas cerca de 700 mil empresas aqui no Brasil. 700 mil empresas. Em plena pandemia, o pessoal estava abrindo empresa. É ousadia demais. Só que a estatística, a perspectiva é que daqui a 3 anos, no ano da aliança, metade dessas empresas estejam fechadas. Por que isso acontece? Porque a nossa mania de querer
gastar tudo aquilo que a gente vê como líquido e não reinvestir. E aí as coisas não funcionam. A Bíblia está ensinando para a gente até mesmo, olha que incrível como a Bíblia é. A Bíblia está ensinando administração para a gente. Segundo a Bíblia, os frutos desse terceiro ano não é para você usufruir. Terceiro ano da sua empresa, de acordo com a palavra, não é para você gastar consigo, é para você reinvestir. Reinveste na sua empresa, reinveste no seu casamento, reinveste no seu conhecimento, reinvestir na sua vida espiritual. A Bíblia está dizendo isso. Pastor, e qual que é o tempo que nós vamos gastar esse dinheiro todo aí? Calma que a gente vai chegar na hora que gasta. Segundo a minha sogra, a tia Cirlei está ali, minha sogra é assim, minha sogra só quer saber da hora que tem que gastar o dinheiro. Minha sogra é assim, não quero saber de trabalho, me dá o dinheiro que eu gasto, não estou nem aí. Meu sogro deve estar cutucando ela, falando assim, tá vendo, tem que investir, não é para gastar dinheiro agora, né? Vamos lá, quarto ano, Lucas capítulo 13, quarto ano é o ano da oportunidade. Então, só para a gente ter uma retrospectiva aqui, o primeiro ano, vocês lembram o que é? Aprendizado. Segundo ano, serviço, trabalho. Terceiro ano, os irmãos estão sábios. E o quarto ano é o ano da oportunidade. Olha o que diz a Lucas 13, do versículo 6 ao versículo 9. Jesus contando uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Aí ele fala assim: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu dizendo: Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandará cortar. Olha que interessante, 3 anos o Senhor esperando um fruto. Na hora que ele chegou não tinha fruto nenhum. O Senhor falou: não deu fruto, vamos cortar. Aí alguém se levanta assim: não, Deus, faz isso não, vamos dar uma oportunidade para ela. Porque o quarto ano é o ano da oportunidade. Foi dada uma oportunidade para aquela figueira. Ou seja, o quarto ano é o ano de você ter oportunidades, de você perceber as portas que Deus está abrindo e você entrar nessas portas, de você perceber, ter o coração sábio, discernir o tempo e falar assim: Deus está abrindo portas, é meu quarto ano, eu vou entrar nessas oportunidades que Deus está dando. Por isso que é muito importante nós discernirmos os tempos que Deus está colocando na nossa vida. E mais interessante é que Jesus, nessa parábola, ele usa a figueira de 2 árvores. A figura de 2 árvores. Ele usa a figueira e ele usa a videira. Ele diz que a figueira está plantada no meio da videira. A videira são árvores baixas e a figueira é uma árvore maior. Ou seja, a figueira está plantada num lugar de destaque, porque o quarto ano é um ano de destaque. Deus vai inserindo você em lugares de destaque, Deus vai te dando oportunidades de destaque. Por isso que a exigência que frutifique no quarto ano, porque Deus coloca você em um lugar de destaque para que você frutifique, para que você dê frutos. Amém? Então, quarto ano é esse ano de destaque. Agora, se você está no quarto ano em alguma área da sua vida, você e eu, nós precisamos estar com os olhos atentos e abertos para perceber essas oportunidades. Diz um ditado que cavalo selado só passa uma vez. Você precisa ter essa percepção espiritual. Deus está abrindo uma porta, Deus está abrindo oportunidades. Às vezes você está trabalhando e Deus vai abrir uma oportunidade de você ser promovido. Você precisa perceber, ter esse tempo de Deus. Às vezes está casado, está no quarto ano, Deus vai abrir uma porta para vocês, Deus vai dar oportunidades. Nós precisamos perceber as oportunidades que Deus estabelece na nossa vida. O quinto ano é o ano da definição, porque esse ano é o ano de você perseverar. Normalmente
O quinto ano é o ano que você está muito cansado, você está estafado, você está fadigado, você está assim com as suas emoções, está assim super cansadas. Há também uma outra estatística que casais, a maioria dos divórcios acontecem também no quinto ano, porque não aguenta mais. A esposa ou o esposo já tentou de diversas formas nos últimos 4 anos, tentou mudar o casamento, não conseguiu, aí no quinto ano chuta tudo para o alto e fala assim: eu não aguento mais esse homem, essa mulher. Porque o quinto ano é o ano da definição. E esse ano, queridos e queridas, é necessário nós nos posicionarmos e pedirmos ao Senhor renovação. Nós pedimos ao Senhor força, vigor. Vai ser um ano de tribulação, vai ser um ano que você vai pressionar, vai ser pressionado de todos os lados, mas você precisa pedir ao Senhor força para permanecer e perseverar até o fim. Por que isso acontece? Por que esse ano é de tão cansaço assim? Porque o ano de você ser abençoado está muito próximo de acontecer. O ano de você desfrutar da bênção tríplice de Deus está muito próximo. Por isso que existe tanta resistência no quinto ano, porque eles estão vendo, o diabo está vendo que você vai desfrutar de uma bênção tríplice nos anos seguintes. O diabo está pressionando você: desiste, abandona. E você, por todos os lados, como o apóstolo Paulo diz, vai ser pressionado. Vai vir seta de tudo quanto é lado, vão vir críticas de todos os lados. Por quê? Para você abrir mão. Está no quinto ano, e aí nesse quinto ano você precisa definir o que você quer. É isso mesmo, vou permanecer, vou prosseguir, Deus me deu um alvo, Deus me deu um objetivo, vou até o fim. Ou senão você pode abrir mão. Só que se você abrir mão, você volta tudo de novo, e você vai ter que fazer tudo novamente. Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17 ao 19, a palavra do Senhor diz o seguinte: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então um homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ser ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que o profeta estava dizendo aqui? Olha, se você tivesse atirado até a 5ª flecha, você iria desfrutar de uma vitória completa. Mas porque você só foi até a 3ª, você desistiu, você não vai desfrutar. Porque o 5 fala de uma vitória completa. Se você quer ver a plenitude da vitória de Deus na sua vida, você precisa permanecer. Se você insistir, perseverar e não desistir, você vai ver a vitória completa acontecendo no seu casamento ou em qualquer área da sua vida. É a palavra do Senhor que está dizendo. A palavra diz que aquele que permanece, persevera até o fim, encontra o que, irmãos? Salvação. É perseverar até o fim. Caminhando já para o final, o 6º ano é o ano da bênção tríplice. Aleluia! Esse é o ano que a gente quer morar nele, né? O ano da bênção tríplice. Ao invés de ser abençoado uma vez, é 3 vezes mais. Olha o que diz Levítico capítulo 25, do versículo 18 ao 21. Levítico capítulo 25, do 18 ao 21. Diz assim: e observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes: que comeremos no ano 7º?
eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Olha só o que a palavra está dizendo para mim e para você, o que te espera no 6º ano em qualquer área da sua vida. O povo chegou a uma conclusão e foi conversar com Deus, falou assim: Senhor, a gente está próximo do 7º ano, e a gente sabe que o 7º ano é o ano do descanso, é o ano sabático, a gente já entendeu isso, só que a gente está com uma dúvida, Deus: quem é que vai plantar? Quem é que vai dar alimento? Quem é que vai trabalhar por nós? O Senhor olha para eles e responde: olha, de fato vocês entenderam bem, mas não se preocupem, isso aqui eu estou falando com as minhas palavras. Eu vou abençoar vocês, eu vou trabalhar por vocês, eu vou prover na vida de vocês. E eu não vou prover simplesmente só para o 6º ano, mas eu vou triplicar a bênção desse ano. Olha isso, irmãos, o 6º ano tem uma bênção te esperando, que é a bênção tríplice. Por isso que é muito importante, mais uma vez, nós aprendemos a contar os dias. Porque imagina, Deus está lá com as mãos dele escancaradas sobre a sua vida, dizendo: é o 6º ano, eu vou liberar a bênção tríplice, e você está perdido, você não sabe, você deixa de desfrutar, porque lhe falta conhecimento. Eu não sei você, mas olha só que interessante, eu estava fazendo a conta com a minha esposa, e eu e ela, nós estamos entrando no 6º ano de casado. Ou seja, tem bênção grande chegando na minha casa. Aleluia. Que isso não alcance os filhos, né? Imagine a bênção tríplice em filho. Senhor, mais 3. Meu Deus. Ai, Senhor, aleluia. Só que o interessante que a gente pode fazer um adendo aqui é que a bênção é tríplice, amém? A bênção é tríplice. Porque você não vai... Deus falou que vai te abençoar no 6º ano. Só que a bênção é tríplice porque vai ser uma bênção provisória para o 6º ano, para o 7º ano e para o 8º ano. O que Deus está dizendo para a gente? Saiba administrar o que eu estou colocando nas suas mãos, porque se você gastar tudo no 1º ano, você vai perder, você não vai conseguir administrar as coisas. Então, além de você ser abençoado, você precisa ter sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus derramar sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E o 7º ano é o ano do descanso. Vamos repetir: o 1º ano é o ano da... O 2º ano é... 3º... 4º... 5º... Já foi diminuindo, né? O pessoal já começou empolgado. 5ª definição. E o 6º ano aqui que nós acabamos de falar é a bênção. Esse aqui você precisa decorar, pelo menos esse. A bênção tríplice, tá bom? E o 7º ano é o ano do descanso. Esse ano é o ano que você vai desfrutar do favor liberado de Deus na sua vida. É o ano que você vai ver as coisas acontecendo, você não vai fazer muito esforço, Deus vai mover céus e terra, você vai desfrutar de bênção, você vai desfrutar de favor, vai ser liberado sobre a sua vida. Não sei se você parou para pensar, mas ano passado foi o 7º ano da igreja da GVC aqui, enquanto igreja. Irmãos, nós desfrutamos de favor liberado em meio à pandemia, Deus nos abençoou, a bênção de Deus foi liberada. Foi um ano de bênção, foi um ano de conquistas, porque era o ano de nós descansarmos e vermos Deus agindo em nosso favor. O problema é que muita gente não consegue chegar ao 7º ano, desfrutar do descanso, porque desiste no meio da caminhada. Mas o desejo de Deus é que você chegue até o fim no 7º ano e você desfrute do descanso em qualquer área da sua vida. Você veja Deus se movendo na sua vida, amém? Glória a Deus. Para a gente fechar aqui, quando você olha e fala assim: pastor, que legal, mas são 7 anos, é tempo para dedéu. Demora, só de pensar já cansa.
Imagina, a gente está em 2021, você inicia um ciclo só em 2028. Ô pastor, é muito tempo. Nossa, Senhor Jesus, me ajuda. Mas olha o que a palavra diz lá em Gênesis 29, 20. Gênesis 29, 20, a palavra diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Sabe, queridos, quando você está envolvido no propósito de Deus, as coisas passam rápidos, porque tem amor no seu coração. Quando você ama o propósito de Deus, quando você ama a obra de Deus, quando a sua vida está envolvida no propósito de Deus, os anos passam e você nem percebe. Entra ano e sai ano, entra ciclo e sai ciclo, você não percebe, você vê a mão de Deus em todos os anos, porque você está envolvido na obra de Deus. O amor de Deus te envolve, o seu amor pelo Senhor te envolve. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, Jacó, ele foi servo e serviu para alcançar e para ter Raquel por 7 anos, e pareceram como se fossem dias, porque tem amor envolvido, tem a presença envolvida. Pastor, agora que eu finalizei os 7 anos, terminei o ciclo dos 7 anos, passei por tudo isso aqui, acabou? Não, agora volta tudo de novo. Meu Deus, de novo, volta tudo de novo. Só que agora você volta mais maduro, você volta mais seguro, você volta mais consciente, você volta mais preparado, você volta mais cheio de fé, você não cai nas mesmas armadilhas, você já sabe por onde você vai, você já sabe para onde se seguir, você volta mais sábio. Isso vai passando a sua vida e você nem percebe. Esse é o desejo de Deus. O 8º ano é o ano do recomeço, é o ano que você volta tudo de novo e você recomeça. E quando recomeça, você precisa ter paixão, você precisa investir, você precisa se voltar para o Senhor, você precisa trabalhar, você precisa sonhar, agora mais maduro, mais cheio de fé. Você sabe, nós enquanto igreja, a GVC aqui, como eu disse para vocês, em 2020 nós encerramos o primeiro ciclo de 7 anos enquanto igreja, e 2021 nós estamos no nosso primeiro ano do 2º ciclo enquanto igreja. O que significa? É o ano de nós nos levantarmos e trabalhar igual Neemias, ver a mão de Deus se movendo no nosso meio, Deus resgatando pessoas, a glória de Deus sendo invadida, famílias sendo restauradas, céus abertos, São Caetano sendo transformado, porque é o tempo da oportunidade que Deus está concedendo para mim e para você. Fica de pé comigo para a gente orar. Olha, queridos, eu não sei qual ciclo que você está vivendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você, a palavra que Deus liberou para mim no começo do ano, Isaías 43, versículo 18, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventuras não a percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Que a palavra está dizendo para mim, está dizendo para você, não importa o ciclo que você está passando, em qual área que você está passando, Deus está dizendo para você: eu estou fazendo algo novo na sua vida. Você precisa perceber, você precisa ter essa percepção celestial. Deus está fazendo coisas novas. Tenha olhos para enxergar, tenha um coração sábio para entrar no mover de Deus e perceber aquilo que Deus está fazendo. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda um coração sábio, um coração segundo o teu, um coração segundo Jesus. Nós queremos perceber o ano que nós estamos vivendo, nós queremos perceber o ciclo do Senhor, e nós queremos ter a percepção do Senhor, a expectativa no Senhor. Declaramos a Deus que independente do ciclo, a bênção do Senhor está derramada sobre nós, o favor do Senhor está liberado sobre as nossas vidas, a graça do Senhor está liberada sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa família, sobre a nossa vida espiritual. Nós declaramos em nome de Jesus que independente do ciclo, as surpresas dos céus estão nos esperando, a glória de Deus será manifestada, a presença do Espírito Santo se moverá no nosso meio, e nós cresceremos em fé, em
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos comigo, eu já passo a palavra para o pastor. Diga assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Mais uma vez: Senhor, ensina-me a contar os meus dias,